Cristos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, e ainda mais vendo o que a graça de Deus está fazendo aqui. A gente se alegra, e vocês estão sendo reconhecidos, em primeiro lugar por Deus, em segundo lugar pelos pastores, que acompanham a obra e têm visto que Deus tem liberado sobre essa igreja. Diga muito favor e muita graça. Quantos estão dentro desse favor e dessa graça? Fala aí para o seu irmão, não fica de fora não, irmão. Estava dando um exemplo no culto anterior, que eu vou inverter agora. Quando nós conhecemos Jesus, o sol da justiça brilhou sobre nós, amém? E quando você se expõe a esse sol, você fica moreninho, fica ou não fica? Mas quando você entra no guarda-chuva, não é isso, pastorão? O guarda-chuva da lei, você sai fora da graça. E o que eu quero falar hoje tem a ver com isso. Tem a ver com você perseverar na graça que foi liberado sobre a sua vida. Há uma graça especial que foi liberada sobre a sua vida, a sua casa, a sua célula, as suas finanças. Diga amém, pelo amor de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, amém? Isso, participa com o seu pastor. Diga aleluia, glória a Deus. Isso ativa o seu pastor, amém? Você sabe que nós estamos chegando de uma conferência que foi topíssima. Pensa um negócio que impactou a nossa vida, né? Quem foi lá pode testificar. Deus liberou palavras muito poderosas, muito preciosas. E assim como foi no final do ano passado, quando o pastor Luísio liberou o ano da aceleração. Quantos pegaram o ano da aceleração? Agora foi liberado o ano da casa cheia. Quantos vão pegar? Mas você acha que a casa cheia não tem a ver com você? Tem sim. Casa cheia significa casa cheia de provisão, casa cheia de paz, casa cheia de alegria. Quantos são a casa de Deus? Então é a casa de Deus na sua vida também. A harmonia no seu casamento, a prosperidade. Quem não está dizendo amém está perdendo. A prosperidade nas suas finanças, a célula multiplicando, a igreja se enchendo cada vez mais. Amém, 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 amém. Olha, quando você diz amém, os céus ouvem, o inferno também. Então é como se você pegasse. Fala aí para o seu vizinho, pega aí também, irmão. Não fica à parte, não. E a palavra que o Senhor me deu para esta igreja, que tem a ver com Antioquia, está lá em Atos 11, 21. É uma palavra que o Senhor, eu percebi isso no ambiente da videira. É impressionante, irmãos, o que Deus está fazendo. Quando eu vi aquele prédio, eu sou engenheiro civil, eu sei como é que é esse negócio da construção civil. Um prédio, fevereiro desse ano, o pastor Aloysio sentiu no coração de fazer um prédio maior. Aí ele, voz do diabo. Mas o senhor testificou, abriu para a equipe testificou. Chamaram os engenheiros, um ficou empolgado, os outros, muito difícil, não dá tempo. Mas eles foram pelos empolgados, porque havia uma testificação do Espírito, fizeram o projeto. Em 8 meses, demoliram todo o prédio, que levou 2 meses, era para levar 1. Aí sobrou 6 para construir. Puseram o prédio abaixo, no chão, um prédio de 4.200 lugares. E era um prédio bom. Mas diga assim comigo, o bom deu melhor ao excelente, ao extraordinário. Assim vai ser com sua vida também esse ano. Deus não se contente com o bom, não. Mas pastor, quem disse que a minha vida está boa? Então vai ficar bem melhor agora. Essa palavra aqui, para quem pensou que não está bom, essa palavra é para você.
Há um endereço específico hoje à noite para virar uma chavinha, para mudar de plataforma, uma nova base o Senhor vai estabelecer hoje à noite, amém? Por quê? Porque o Senhor o Senhor é bom, e Ele tem o melhor para você. Já foi liberado, os irmãos não estão ouvindo, os irmãos estão aqui? Então eu vou repetir, já foi liberado. Já foi liberado, meu irmão. O Senhor já liberou o melhor para a sua vida. Mas qual que é o problema? É achar que não. Esse achar que precisa ser removido na sua vida definitivamente. E hoje chegou o dia, chegou a hora, o tempo da oportunidade para você dizer: basta a vida medíocre, basta a vida de mendicância, a vida de migalhas. Há um banquete preparado para você. Chega de gotas de graça, há um oceano de graças liberado para você. Quantos querem se banhar? Sai das águas do tornozelo, tem uma abundante água para te levar, pula dentro do rio, o rio é caudaloso, a fonte dos rios do Senhor. Quantos querem os rios do Senhor, pessoal? Então chegou o dia, e olha o que diz a palavra: a mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor estava em Itaquera. Aqui já é um princípio fundamental da vida cristã, é achar que a mão do Senhor não está sobre mim, que eu não sou próspero, que a graça de Deus não me visita, que o favor imerecido não é para mim, é para o outro, mas eu não sinto favor imerecido. Não, esse é um grande problema. A mão do Senhor está sobre você, não importa onde você vai, o que você faz, a mão do Senhor está sobre você. Você que precisa notar onde está a mão do Senhor. Assim como o Senhor pode estar no barco, às vezes até dormindo, pode ou não pode? Tem gente que vê só a tempestade, mas não está percebendo que Jesus está no barco. Ele está dormindo, você deveria estar sossegado também. Não dizendo: ai, o que vai ser de mim? E essa tribulação, ai que angústia, e aqui a aflição, fica triste, fica angustiado. Inicia o processo de depressão, como assim? O Senhor da graça já liberou da sua vida, Ele morreu por você. Você sendo pecador, jamais poderia entrar no céu, eu e você. Mas Ele sendo santo, morreu como pecador, para que você como pecador, se tornasse santo, para entrar no céu junto com Ele. Isso é tremendo ou não é? Aí eu pulava da cadeira, meus irmãos. O que é isso? Isso é a verdade mais verdadeira, mais absoluta, mais tremenda do universo. Por causa do sacrifício dele na cruz, da remissão que ele tomou para si, com o derramamento de sangue, nós fomos justificados. Você foi justificado na justiça de Deus. Você não foi justificado pela lei. Sabe qual é o nosso problema? É achar que nós podemos ser justificados com a lei. Pastor, explica. Ser justificado pela lei é o seguinte: o que a lei diz? 613 mandamentos. Você achava que era só 10? Não, é 613. E os judeus têm mais 5.000, que é da tradição. Pensa. Quem que dá conta? Alguém dá conta? Não dá. O propósito da lei não é você obedecer toda a lei, porque ninguém consegue. É mostrar que ninguém é capaz de obedecer. Que todos nós somos pecadores, porque a própria lei nos mostra o nosso pecado e nos afirma, nos condena. Aliás, a condenação veio, porque a alma que pecar, morrerá. Aliás, alguém poderia entrar no céu com pecado? Claro que não, Deus é santo. Mas, se a lei não viesse, o homem perceberia o seu pecado? Não. Você já reparou? Faz o teste. Deixa uma caixa preta no armário, não fala nada. Aí um dia você chega para os seus filhos e fala: ó, tem uma caixa preta que não pode abrir em cima do armário. Pronto, aí ficou todo mundo curioso. Isso é a lei. A lei tem esse poder.
A lei instiga uma curiosidade. Nossa, isso dá uma pregação, o princípio da curiosidade. E o diabo usa isso na internet. É terrível. Por quê? Curiosidade, fica lá, navegando na curiosidade. E aí vai abrindo brecha, vai abrindo porta. Mas o que é, voltando para a lei, o que é a lei? A força do pecado é a lei, meu irmão, minha irmã. Se não fosse a lei, o pecado não teria tanta força. Mas se não fosse a lei, nós não teríamos necessidade, não despertaria em nós a necessidade de um Salvador. Quem está aqui comigo? Quando você vê que é incapaz de observar a lei, pode até observar 1, 2, mas e o resto? Vá que observe 10 e o resto. Você pensa que o jovem rico observava os 6 mandamentos que ele dizia? Mentira! Tanto foi mentira que Jesus chegou para ele e falou: tem uma coisa que te falta, vai lá, se despoja da riqueza que prende sua alma. Você é muito rico, não é só de dinheiro, não, de si próprio. Você achava que era bom? Não é não. Você precisa ver o tanto que você é pecador. Saiu triste. Por quê? Estribado em si. Sabe o que é isso? Justiça própria. A justiça própria impede você entrar nessa, não tira o versículo não, nessa abundante graça que havia na igreja de Antioquia. Primeiro aqui, a conversão que a igreja chegou aos 1000, amém? Tanta gente que chegou. Quantos vieram esse ano? Levanta a mão. Levanta a mão, dá um tchau assim para mim. Olha quanta gente, olha, dá uma salva de palmas de todos aqueles que chegaram esse ano. Você faz parte desses, que entenderam que a mão do Senhor estava sobre eles e, crendo, se converteram. O próximo versículo. A notícia a respeito deles, dessa graça abundante, eles não eram como aqueles que tornavam a graça de Deus vã. Eles eram daqueles que entenderam que se tornara a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem é que torna a graça de Deus vã? Quem acha que é capaz de ser ou de fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem não sei o que. Como o jovem rico que pensava, não. Quando você entende que tudo é pela graça, não só a salvação, mas a transformação também, não só a regeneração, mas a santificação também, você vive o que a igreja de Antioquia viveu. É isso aqui, A notícia chegou até a igreja dos que estavam em Goiânia, dos que estavam na Romênia, do que estavam lá na Vila Mariana. Chegou a notícia de Itaquera. Quem pode dar um glória a Deus? E enviaram o pastor Roberto até a igreja de Itaquera. Para dizer o quê? Para dizer a notícia, não, o próximo. Tendo ele chegado, quem? O pastor Roberto. Vendo a graça de Deus na igreja de Itaquera. Então não fica de fora não, você está dentro. Verdade. Alegrou-se e exortavam a todos, sem exceção, que com firmeza de coração, repita aí comigo, firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Essa palavra é chave, firmeza de coração. Quando você vai na raiz dela, da firmeza, não tem a ver com firmeza só de firme. É bem ampla essa palavra. A firmeza tem a ver com visão, tem a ver com abrir o coração para entender a revelação, a exposição da palavra, a verdadeira base da graça de Deus sobre a sua vida, para você permanecer, para você perseverar, para você avançar, para você desfrutar da abundante graça de Deus. Em todas as áreas. Se você vive achando, não, eu não prospero, você é um coitadinho, vive se culpando, não se liberta de pecado, o vício vive te perturbando, por quê?
vive baseado na justiça própria, baseado em si mesmo. Eu tenho que vencer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não consegue mesmo. Porque a questão não é eu tenho. Sabe o que é justiça própria? Justiça própria é igual a eu. Eu acho, eu penso, eu tenho, eu quero, eu desejo, eu necessito, eu faço questão, eu chuto o pau da barraca, é como eu quero, é como eu acho, é como eu sinto. Isso é justiça própria. E o que é a justiça de Deus em Cristo Jesus? É como Deus quer. É como Deus deu a vida, é como o Senhor ensinou, é como o exemplo de Jesus. Quantos querem isso para a sua vida? Mudou de base, mudou de coração. Por isso que essa palavra aqui é chave. É chave para o quê? Para você entender as bases de vida. Há uma base errada, que você crê erradamente, pensa erradamente, fala erradamente, sente erradamente e faz erradamente, gera obras erradamente, enquanto que a base correta é crer corretamente, para olhar corretamente, ouvir corretamente, sentir corretamente e gerar frutos corretamente, frutos que glorificam o Senhor. Quantos querem viver essa plataforma? Você já vive, você já está nela, o Senhor já colocou. A questão é não sair do sol e entrar debaixo do guarda-chuva da lei. Aqueles que querem se justificar por si mesmo, Gálatas 5:4, por favor. Não, eu já terminei aqui, sim, Gálatas 5. Aqueles que querem se justificar pela lei, o que é que acontece com eles? Já falei, o que é justificar pela lei? Justificar pela lei é o seguinte, olha aqui, presta atenção. Eu pequei. Não vou pecar mais. Não vou pecar mais, eu vou orar mais. Eu vou no culto, Senhor, me perdoa, mas eu não vou pecar mais. Diz se você consegue. Você não percebeu ainda? Vai levar quanto tempo você perceber que você vai voltar a pecar? Tem alguém aqui? Só acontece isso comigo? Ou só aconteceu isso comigo? Você precisa aprender algo aqui nesta noite. Toda vez que é eu, Jesus sai fora da equação. Toda vez que Jesus entra na equação, pronto, fechou a equação, solução. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Aqui, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aqui, eu sou a justiça própria. É o que eu quero, é o que eu acho. Aí não dá certo, você vive triste, xingando, ficando bravo, caindo em pecado de irritação, de reclamação. Reclamação é pecado, e grave, porque é como se você dissesse para o Senhor: Senhor, você não é competente de cuidar de mim. Lembra da mão do Senhor, que nós lemos aqui? Qual que é o problema do crente? Não sentir a mão do Senhor sobre ele. Mesmo estando no barco, mesmo Jesus estando fora do barco, Jesus pode estar fora do barco, mas está andando sobre as águas, e aí você também começa a andar sobre as águas. Mas por que alguém afunda? Tira os olhos de Jesus, sai fora da graça, torna a graça de Deus vã, decai da graça, é o que está escrito aqui, de Cristo vos desligasse, sai fora, está na igreja, mas está desligado de Cristo. Por quê? Quer se justificar na lei, acha que pode alguma coisa. Nós não podemos nada. A lei veio justamente para isso, para dizer que você não pode, não consegue, não é capaz, e precisa de um Salvador. Jesus é esse Salvador. Ele já veio por você, Ele já morreu pelo seu pecado, e Ele já te colocou na graça dEle. Ele é a tua proteção agora, Ele é o teu cuidado. Ele é tão tremendo que mesmo você afundando, você estava andando sobre as águas. Esse é um ano de andar sobre as águas, amém? Ano da casa dele. Mesmo você afundando, Ele vai lá e te tira. Mesmo você não percebendo que Jesus está no barco, Ele vai lá, aparece e acalma o mar. Mesmo você não encontrando Jesus no barco, Ele está na praia e vai falar: tem comida aí? Não, não tem, passamos a noite inteira pescando. Olha aqui, trabalha e não prospera.
noite inteira pescando. Qual que é o problema? Justiça própria. É isso. Não acha que é pecado. Pecado é só consequência da justiça própria. Quando você entende que é o eu, aí é necessário que eu diminua. É necessário que eu morra. Mas isso já foi feito por Cristo, porque quando Ele morreu, Ele entrou em você para que você não precisa mais viver para você mesmo. Alguém está comigo aqui? É isso que faz você viver o que a igreja de Antioquia viveu. Ela foi chamada pela primeira vez, o povo de lá, como cristãos, porque havia abundante graça no casamento, havia abundante graça nas finanças. O que nós vemos é um retrato da fé. Quando a Bíblia tem muitos retratos, imagem, fotos. A Bíblia é um álbum de fotos para mostrar para você o que você é e o que você vai desfrutar. Amém? Quando você crê, você toma isso para si. A Bíblia fala, eu sou mais do que vencedor. Então que você creia. Essa é uma foto que Deus te entregou do que você é. Você vai prosperar se ainda não prospera. Toma essa foto, tudo que eu tocar, eu vou ser bem sucedido. O que diz lá no Salmo 128 para os casados? Que a minha mulher é como videira frutífera. Ah, pastor, não é não. Pois é, esse sai da justiça própria. Creia que é e assim vai ser. Fecha essa questão com o Senhor. Por quê? Porque fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não aconteceu ainda. Isso é fé. Então quando você pega a palavra, toma a palavra para si. Tudo posso naquele que... Então para de falar, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu tenho medo. Para! Por quê? Isso é justiça própria, eu. Mas quando Cristo em mim, acabou o eu. Amém, irmãos? Isso é a chave da igreja de Antioquia. É a chave da igreja de Itaquera. Sabe por que a Itaquera chegou? Porque vários irmãos já entenderam esse princípio. E você não pode ficar de fora. Não fica com os respingos da graça, não. A graça já foi liberada, já foi despejada sobre você. Quantos estão se banhando dela? Medida recalcada, sacudida, transbordante. Sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida. Se você entendeu isso, pronto, você vai se manter na graça. Não vai sair fora da... Não vai tornar a graça de Deus vã. Sabe que Paulo acha tão sério esse assunto? Várias vezes ele escreve sobre isso. Pega lá, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz. E nós, na qualidade de cooperadores... Fala aí para o seu irmão, você é um cooperador do Senhor. Diga comigo, nós somos coparticipantes da obra de Deus. Então, nessa qualidade com Jesus, também vos exortamos, Barnabé aqui, àqueles a que você não receba a graça de Deus em vão. Por quê? Porque quando nós relativizamos a graça, quando nós colocamos em xeque a graça de Deus, fazendo questionamento, ficando com dúvida. Sabe que o medo é uma grande dúvida do cuidado, do amor, da graça de Deus sobre nós, sabia ou não? É! Você duvidar, você questionar, você não crer que aquilo que Deus disse, 8.100 promessas, é para você hoje, aqui, agora, não é lá no céu não. Ah, pastor, mas já passou 10 anos e ainda não... Pode passar 20, mas continua crendo. Eu acredito que boa parte da demora tem a ver com essa questão da justiça própria. Quando você disser como Paulo, o meu versículo lá, não tendo justiça própria,
Está em Filipenses. Alguém lembra esse versículo? Acho que é 2. Alguém localiza? Quando você disser que é 0 de justiça própria e 100%, 1000%, 10.000% da justiça de Deus em Cristo Jesus, pronto. A graça de Deus vai liberar. É o ano da aceleração, startando o ano da casa cheia. Ano da aceleração, startando o ano da casa cheia. Ano da casa cheia tem a ver com tudo na sua vida. Despensa cheia, conta bancária cheia, alegria abundante, harmonia no casamento, filhos super, hiper abençoados. Eu amo esses juvenis, eu amo as crianças. Nós passamos de 150 mil, né, pastoras? Crianças, 165 mil? 155 mil crianças, 9 mil células de crianças. Nós somos uma das maiores igrejas do mundo em crianças. As maiores igrejas do mundo na Global Kingdom. Quando a pastora Márcia chega, você acha que eles vão procurar o pastor Aloísio? É todo mundo em cima da pastora Márcia. É um fenômeno. Como assim? 150 mil crianças em célula se reunindo toda semana, ouvindo a palavra, proclamando a palavra. É a graça de Deus abundante, irmãos. É aquilo, é o que acontecia lá na igreja de Antioquia. Isso é tremendo demais. Isso é não tornar a graça de Deus vã. Mas qual que é? Pastor, mas como é que eu não torno a graça de Deus? Vê o versículo anterior. Você sabe que quando a Bíblia foi feita, o Novo Testamento não havia capítulos e nem versículos. Então, existe algo que mostra como não tornar a graça de Deus vã. O versículo que antecede explica o versículo que procede. Esse é o versículo que procede, mas o que antecede é, no capítulo 5, o último versículo 21 de 2 Coríntios, diz o seguinte, 5:21 de 2 Coríntios, olha o que diz, vamos ler em voz alta. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele... Pastor, como assim? Parece que não tem nada a ver com o versículo. Tem tudo a ver, porque a graça chama-se Deus, Jesus, justiça de Deus em Cristo Jesus. E o que é isso, irmãos amados, irmãs amadas? Isso é a maior obra que Deus fez na face da terra, em toda a humanidade, em todos os tempos, na plenitude dos tempos. Jesus, sendo Deus, o santo, sem pecado, imaculado, irrepreensível, se torna homem, vive como nós vivemos, viveu integralmente, sem pecado algum, mas aceitou ser condenado. Ele sem pecado se tornou pecado, para que você e eu, tendo pecado, não fôssemos inocentados para entrar no céu. Não temos outra maneira de entrar no céu se não for dessa maneira. Essa é a maior hora. Você tem poucos dias ainda aqui na terra, mas a principal obra já foi feita. Você vai viver por toda a eternidade por conta disso, da superabundante graça de Deus. Isso é de graça, foi de graça, você não merecia isso. Alguém está aqui me acompanhando? Nós não merecíamos, nenhum de nós. E Jesus, tendo nos amado tanto, 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 pegou toda a condenação, todo o pecado sobre Ele, para que na nossa injustiça nos tornássemos justos, de graça. Pastor, mas eu ainda caio, eu ainda peco. Não, você só dá um trupicão, é um escorregão. Você já é. Uma farpa no dedo não te faz madeira. Quantos entendem o que eu estou falando? A farpa no dedo é a sua carne ainda que volta e meia, sai da cruz e peca. Não é porque você peca que é pecador, porque você já é nova criatura.
Você é uma criatura nova, lavada, redimida, limpa pelo sangue de Jesus. E o fato de você se sujar, basta ir para o banho de Jesus, que Ele vai te limpar. Mas o que te limpa não é a lei dizendo, eu não posso pecar mais, eu não vou pecar, eu tenho que... Olha, repara nas conversas. Quando ou não acontece algo, ou acontece algo que não era para acontecer, os irmãos falam assim, eu preciso orar mais. Isso é lei. Eu preciso orar mais justiça própria. Pastor, mas não tem que orar? Sim, nós oramos não porque temos que orar, nós oramos porque alguém já fez uma obra e crendo, a oração vem como fruto, não vem como causa, não vem como eu tenho que orar porque se não orar não acontece, não. A questão tem a ver com fé. Se eu crer, eu oro. Se eu não crer, você pode orar até espumar o canto da boca, porque você não crê. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A questão é, saia da justiça própria logo. Tira o eu da questão e declare, proclame, anuncie. Por quê? Porque se eu crer, olha lá, passa lá, 2 Coríntios 4:13. Olha como é que Paulo vai construindo uma coisa linkada com a outra, que eu não tenho tanto tempo de aprofundar. Mas quando eu creio, o que acontece? 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, lembra do retrato da fé? Fé é chamar à existência aquilo que ainda não existe, é crer que aquilo que você está esperando vai acontecer. O retrato da fé, a imagem da fé, que o álbum da fé, a Bíblia, traz para você, é para você, meu irmão, minha irmã. Se a Bíblia diz, lá no Salmo 1, versículo 3, que você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e que no devido tempo dá fruto, pronto, dá fruto. Não dá obra, é fruto. Fruto é a consequência daquilo que você crê. No devido tempo vai acontecer. Continua crendo, não importa o tempo que leva. Quando você continua crendo, você continua orando. Mas não é orando porque tem que orar. É orando porque como é que eu não vou orar se o Senhor já fez tudo por mim? A oração me torna íntimo do Senhor. Quantos estão entendendo? Eu não tenho que dizimar. Eu dizimo porque o Senhor já me deu tudo, tudo é dele. Então eu dizimo. Agora, dizimar como barganha, como troca, é justiça própria. Você percebeu? A lei já ficou para baixo. Quando você decai na lei, você volta a ficar para baixo. A graça está em cima, meus irmãos. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, você pode viver olhando para uma mulher com intenção pura. Mas nenhum homem diz amém? Verdade, a santidade do Senhor faz isso na sua vida. Você não precisa viver na pornografia, viver olhando ou desejando a mulher dos outros. Não precisa, porque a graça tem esse poder redentor. Você não precisa ficar mentindo. Porque o que diz a lei? Ouvistes o que foi dito? Não mentirás, não jurarás falso. O que a graça de Deus faz? Você pode dizer simplesmente sim, sim, não, não. O que a lei diz? Oh, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Aliás, amarás o teu próximo como a si mesmo. Quem é que dava conta? Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força. Quem é que dá conta? Ninguém dá conta. Mas quando a graça de Deus vem, eu te amei primeiro, então você agora pode amar. Eu te amei tanto que você pode amar o seu inimigo. Pode dar a sua outra face, pode fazer até o bem, pode até orar pelo seu inimigo. Quantos querem essa graça sobre a sua vida? Ah, pastor, mas isso é muito alto. Não, isso é impossível para o homem viver. É impossível. Quando você entender isso, você está entendendo a graça. Você está começando a tomar o banho do sol da justiça sobre a sua vida. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Por quê? Porque você não decai mais da graça. Você começa a declarar que a justiça de Cristo, justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando eu declaro, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, eu estou falando que não sou eu que venço o pecado.
foi a justiça de Cristo que vence em mim. Qual que é a força do pecado? É a lei. Quando você fala, eu não vou pecar mais, você está dando mais carvão para a carne. Você está tornando a ferpa mais importante. É como se você fosse acariciando a ferpa, farpa, como você quiser chamar. Para de acariciar a farpa, que ela não vai te atrapalhar mais. O próprio corpo vai expeli-la. É assim que funciona. É ou não é, as enfermeiras? Me ajuda aí. Não, às vezes não, né? Às vezes precisa. Vem na célula que eles ajudam a tirar. Né? O pastor ajuda a tirar bastante farpa. É assim. E aí nós vamos viver isso aqui, olha. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, e por isso falei. Também nós cremos, e por isso falamos. O que é que falamos, pastor? Que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso te coloca no centro da graça. Sabe esse mover que nós vimos lá em Goiânia, que aqui também está acontecendo? É para todas as áreas da sua vida, todas. Igual a José. José tinha tudo para dar errado, mas o que aconteceu com ele? Ele tinha um coração, lembra? Firmeza de coração, propósito de coração, base correta, crer corretamente. Ele tinha um coração correto perante o Senhor. Gênesis 39 fala várias vezes que o Senhor era com ele. Por quê? Porque ele era com o Senhor. Essa é a base correta. Quando nós permanecemos nele, ele permanece em nós. João 15. Isso fez com que José fosse um fenômeno da graça antes da graça vir. Fenômeno da graça. Sabe que José tem 147 atos sem pecado? Não há pecado na história de José. Ainda que eu acho que ele demorou perdoar os irmãos. Eu acho. Mas perdoou. Fato que ele perdoou. 147 atos que tornam parecidos com Jesus. Por isso que José tipifica Cristo. Ele tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque os irmãos o odiavam. Queriam matá-lo e tentaram, jogaram no calabouço. Quando ele sai, tiraram de lá, né? Porque um dos irmãos não queria matá-lo, foi vendido para o Egito. Pensa, rejeitado, sem nada, nem aquela talar bonita, aquela roupa, né, que o pai tinha dado, não tinha mais. E aí chega na casa de Potifar, porque Potifar o compra como um escravo qualquer, vai cuidar aí das ovelhas. Coração correto, crê corretamente, pensa corretamente, sente corretamente, fala corretamente e age corretamente. Ele foi lá cuidar, tirou o carrapicho, cuidou uma, cuidou de outra, dava carinho, começou a chamar pelo nome. Aí uma estava doente, foi lá para Potifar, senhor Potifar, tem um remédio tal, um remédio que faz esse efeito. Olha, tem um monte de remédio lá no estábulo, vai lá ver se você acha. Quando chega lá, o estábulo fedido, tudo sujo, todas as coisas, ele começa a organizar tudo. Remédio, lugar de remédio, prateleiras, caixas, limpa tudo, comidas, ferramentas e tal. Achou um remédio que era parecido e fez um teste, deu lá na ovelha, a ovelha ficou boa. Quando o Potifar passou, quem que arrumou o estábulo? Aquele último servo que o senhor comprou. Aí quando chegou lá, mas o que você fez lá? Não, eu só dei uma organizada. Poxa, mas parabéns, viu? Você levou o dia inteiro para... Não, eu fiz em 1 hora. E a ovelha? Não, já está curada, olha lá como ela está pulando. Puxa, a Bíblia diz que tudo que ele tocava prosperava. Tudo. Quantos filhos da graça nós temos aqui? Ele estava no centro da graça de Deus. O Senhor era com ele, ele era com Deus. Assim é com você. Assim é com você. Mas o pecado me tira da graça. Não é o pecado que te tira da graça. Não é, acredite em mim. Quem te tira da graça é a justiça própria.
Ela é a mãe de todos os pecados. Ela é a raiz de todos os males. Porque é você achar que pode vencer o pecado. Não pode, não dá, não consegue. Cristo venceu. Entra nele que você vai vencer o pecado. Entra nele que vai chegar o tempo de você não pecar mais. Aquele pecado que atormentava, aquele vício que não te deixava. Assim, José viveu. José, uma vez estava passando lá. Estou elucubrando aqui para você tentar entender como é que a graça de Deus te abençoa. E aí, a cozinheira de José não veio trabalhar. E aí José falou, não, eu posso cozinhar para o senhor. O que é que você sabe fazer? Isso, mas essas comidas eu não conheço. O que é que o senhor gosta? Eu gosto de abóbora com carne. Não, ele não comia carne. Sei lá o que ele comia. Aí, ele foi lá e fez, serviu Potifar. Nunca comeu comida tão gostosa como aquela. O que há? Graça de Deus na vida dele. Lá no seu trabalho, graça de Deus, você é um José, que tudo que tocar vai prosperar. Acredite, o favor de Deus está sobre você. Está sobre você. Tudo que ele fazia, um dia, o cara que fazia a compra para Potifar, não foi trabalhar. E aí ele chamou José, porque já viu que José tinha algo especial. Vai lá me fazer a compra. Deu o dinheiro, fez a compra, voltou. Na metade do tempo que o outro levava, com o dobro de coisa que o outro não comprava. E ainda sobrou dinheiro, o outro nunca sobrava dinheiro. E fez a lista, tudo certinho por escrito do que gastou e quanto sobrou. Nunca o outro tinha feito isso. Não, você vai ser o mordomo da minha casa. Se tornou mordomo do cárcere e se tornou mordomo de Faraó. Simplesmente porque a graça de Deus estava sobre ele. Tudo que você tocar vai prosperar. Não decaia da graça, não torne a graça de Deus vã. Como é que torna a graça de Deus vã? Saindo da graça. Achando que você... São dois problemas da justiça própria. É achar que pode alguma coisa ou achar que nunca consegue nada. É os dois extremos da justiça própria. Enquanto que o meio é, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aqui você fica com medo, com vergonha, ansioso. Qual que era o problema da Marta? Justiça própria. Marta ficava ansiosa, porque tinha que arrumar a casa, porque tinha que fazer comida, porque tinha que lavar roupa. O hóspede principal estava lá. Como é que Maria fica lá aos pés de Jesus? Maria, filha da graça. Marta, filha da lei. Tem que fazer, tem que fazer. Fica ansiosa. A ansiedade é resultado de justiça própria. Reclamação, depressão, estresse. Tudo isso nasce na justiça própria. Chegou nessa noite a hora de você dizer basta para a justiça própria. Você sabe como é que se faz isso? 1 Coríntios 5, 15, 10. Vou te ensinar. E depois eu vou dar mais 2 exemplos e eu termino a palavra. Pastor, eu peguei com 10 minutos atrasado, tá? Hoje acho que eu vou conseguir completar a palavra. Então vai lá, olha aqui, me acompanha. Está chegando no final. E ainda eu percebo que alguns não descobriram a chave. Eu estou aqui como Barnabé, dando a chave da graça na sua mão. Se você conseguir pegar a chave e abrir a portinha ali do seu coração, pronto. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai experimentar superabundante graça. Já foi liberada para a sua vida. A Bíblia diz que sim. Acredite, esse é o retrato da fé. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Olha o cara que entendeu a graça num nível assim, surpreendente. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia do retrato da fé, do álbum da fé, a imagem da fé, daquilo que ele é e daquilo que Deus falou que vai fazer. Daquilo que Deus falou que vai fazer, falou que pode, falou que é. Ele acreditava. Então, qual que é a consequência? Qual que é o resultado? Qual que é o fruto? A sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã.
Tem gente que é 5, 10, 15, 20 anos crente de igreja, e ainda não sabe o que é a superabundante graça. Por quê? Porque está fora, decaiu da graça, vive no nível da carne, da lei, da justiça própria, enquanto que a graça é a liberdade. Para a liberdade Cristo me libertou. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Cristo em mim é o resumo da superabundante graça. É o contrário da graça vã, da graça negligenciada, da graça de virar as costas para a graça. Inclusive isso tem a ver com aquela palavra firmeza de coração. Não dá para explorar mais. Antes trabalhei muito mais. Mas esse trabalhar não é aquele trabalhar e eu tenho que fazer. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. É o quê? Peso. Peso, é lei. Vira estresse, é cansado. Por que tanta gente sai da igreja? Porque tem que jejuar, porque tem isso, tem que ver a célula, o líder fica pegando o meu pé. Por quê? Porque ainda está na lei, não entendeu a superabundância, não entendeu a obra da cruz, não entendeu que ele se tornou justiça de Deus em Cristo, não entendeu. E aí vira peso. Mas quando é graça, orar é bom demais. Eu ficaria a noite inteira orando. Quantos estão entendendo? Ele trabalhou mais do que todos os demais apóstolos, fez 4 viagens missionárias, abriu mais igrejas do que todos eles juntos. Mas ele entendia que não era ele, era o quê? A graça de Deus nele. Quer ver alguém que pisou na bola? Pedro. Porque Pedro conviveu com Jesus, mas ele achava que era na força dele. Na força dele que ele ia conseguir. Tanto que quando Jesus falou para ele, falou para todos, olha, 3 vezes Jesus anunciou que iria morrer. E uma das vezes ele falou, olha, vocês vão se escandalizar, um de vós vai me trair. Ele logo se levantou e falou, eu não sou como eles. Está lá em Marcos. Ao contrário, eu vou dar a minha vida. Se for o caso, eu vou até morrer. Ah, Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Não sabe o que você está dizendo. Por quê? Você vai me negar 3 vezes antes que o galho cante. Ele achou que não. É isso que muitas vezes nós achamos, que vamos vencer o pecado. Não vence. Não é na sua força. Não é na força do seu braço. Não é na sua justiça. Lembra a justiça própria? Eu acho, eu penso, eu quero, eu sinto, eu gosto, eu desejo, eu não quero. Isso é a justiça própria. Não, acabou. Não sendo encontrado em justiça própria. Achou aquele versículo, o pastor? Filipenses, não sendo achada. 3:9. Filipenses, eu já terminei aqui, né? Filipenses 3:9. E vamos para Pedro. Olha aqui, ó. Para você ver essa definição maravilhosa de justiça e ser achado nele. Lembra? O Senhor é com ele e ele é com o Senhor. Não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria. Essa igreja vai explodir como nunca antes. Uma das igrejas que mais vai crescer em São Paulo é essa aqui. Só porque você entendeu que não é mais sua justiça própria. É a justiça de Deus. Essa é a graça que eu encontrei aqui. Vendo a graça abundante nos irmãos. E que procede da lei. A justiça própria procede da lei. Senão, aqui é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pedro não entendeu isso. Tanto não entendeu, porque Jesus falou assim, Pedro, eu vi o diabo querendo te peneirar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que você não desfalecesse, e quando você se converter, porque não era convertido, você vai fortalecer seus irmãos. Teve um momento na vida dele que ele percebeu a superabundante graça. Sabe quando? Quando ele pecou, negou 3 vezes, chorou amargamente, desanimou, chegou a desfalecer,
Mas Jesus veio ao encontro dele. Tu me amas uma vez, tu me amas 2 vezes, tu me amas 3 vezes, e eu estou acabando. Jesus está aqui dizendo para você, tu me amas? Aí você acha que é o seu amor para com ele. Não é. João entendeu isso. João entendeu tanto isso que ele falou, ele nos amou primeiro, por isso nós amamos. Mas Pedro achava que era o amor dele, lei. Amarás o Senhor teu Deus. Ele entendeu tanto que começou, eu não consigo amar com esse amor. Eu só consigo amar com amor filial, porque Jesus falou, tu me amas com amor ágape, sacrificial de dar a vida? Não, não consigo. Pergunta uma vez, 2, não consigo. Aí o que Jesus faz? Desce no nível dele, lembra quando Jesus pegou ele, estava afundando no mar? Quantos lembram aqui, que eu falei? Estava afundando por quê? Porque achou que podia navegar, não olhou para Jesus, olhou para a justiça própria, olhou para a tempestade, olhou para si, afundou. Aí Jesus vem e pega. Nessa noite, Jesus está tirando você do meio da tempestade, tirando de você a justiça própria e colocando a justiça dele em você, para nunca mais você pensar, sentir essas coisas que o Senhor abandonou, que o Senhor te deixou, que eu sou a vítima, que eu estou assim por causa de fulano, de ciclano. Para! A vítima foi Jesus, e agora você é livre, Ele te ama. Diga comigo, eu sou grandemente abençoado, altamente agraciado e profundamente amado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele te amou, Ele te perdoou, Ele te regenerou, Ele te abençoou, Ele te agraciou, Ele te prosperou. Creia apenas nisso. João era o filho do trovão, irmãos. João quis que descesse fogo. Quantos crentes? Olha, quantas vezes eu me pego como João, cheio de justiça própria. Vou orar para que fogo do céu consuma essa cidade. Lembra desse episódio? Mas se tornou o apóstolo do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha o que a graça de Deus fez na vida de João. E depois Jesus falou 3 vezes, apacenta minhas ovelhas, tira os olhos de você, cuida da igreja, cuida dos novos convertidos. Quantos vieram, quantos chegaram esse ano? Levantaram a mão. Olha quantos que precisam ser cuidados. Isso é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando você tirar os olhos de você e cuidar das coisas de Deus, Deus vai colocar os olhos em você. Aliás, Ele sempre coloca, mas vai cuidar de você, porque você deixou de se cuidar. Qual que é o problema nosso? Querer cuidar da gente, querer cuidar do outro. Para de ser Deus na vida do outro. Para de ser Deus na vida do marido, ou na vida da esposa. Pais param de ser Deus na vida dos filhos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quer controlar tudo. Educar é deixar as crianças ter também as suas experiências e crescerem em fé, experimentando que são justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero terminar com o último versículo, Atos 13, 43. A minha palavra para fechar o que foi dito nesse tempo que tivemos junto é a seguinte: despedida da sinagoga da igreja de Itaquera, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Aqui vão seguir pastor Alexandre, pastor Elner, pastor Christian e outros pastores que Deus vai levantar nesse lugar. O seu líder é o pastor na sua célula, sabia? É um mini pastor. A graça de Deus faz você reconhecê-los, honrá-lo, como o pastor Alexandre falou. Faz honrá-lo,
faz com que você sirva de coração correto, porque você sabe que você é cuidado, você também vai se dispor para cuidar dos outros. E estes, e aqui entra eu, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça. A minha palavra para essa igreja, eu volto para a Romênia, eu tenho uma igreja lá, junto com a minha esposa, junto com alguns que aqui perceberam o chamado e responderam a esse chamado. Persevera na graça do Senhor. Você sabe como a gente deixa de perseverar? Quando agimos como Pedro, achando que na nossa justiça não vamos cair, não vamos trair Jesus. Não, a nossa carne não habita bem algum. Não confia na sua carne, não confia, irmão, porque ainda você carrega a farpa no seu dedo. Não tem jeito. Mas em Cristo nossa carne está crucificada. Vou repetir de novo. Em Cristo a nossa carne está crucificada. Gálatas 5:16 diz: andando no Espírito, vivendo no Espírito, não satisfaremos as concupiscências da carne. Em outras palavras, não viveremos na justiça própria. Quero fazer um apelo. Quero te convidar a ficar de pé. Presta atenção ao apelo que eu vou fazer. Nós terminamos com o versículo que fala de perseverar na superabundante graça de Deus. Mas possivelmente você tem andado esses dias ou meses desanimados. Você tenta e não consegue. Tenta superar algo, mas não consegue. Tenta restaurar um relacionamento, mas não consegue. Chegou a hora de você dizer: não sou eu, mas és tu, Jesus. És tu, Jesus, na minha vida. É Jesus que vai fazer tudo. É Jesus que vai te dar a solução. É Jesus que vai te dar sabedoria. É Jesus que vai te dar o escape. É Jesus que vai te dar a força. É Jesus que vai te dar alegria. É Jesus que vai te dar o ânimo. É Jesus que vai te dar poder. O poder vem de Jesus. Tudo posso naquele que fortalece. Você vai sair daqui completamente restaurado. Você vai quebrar a cadeia da justiça própria da sua vida. Chegou a hora de dizer: justiça própria não tem mais vez na minha vida. Lembra-se da justiça própria? É o eu na fita. Eu na fita. É achar que, ou alguém, né? Se meu cônjuge mudar, o meu casamento vai melhorar. Justiça própria. Não, chega. Se você sente que a graça já foi liberada, você não deveria sentir, você deveria crer. Você vai começar a andar como os cristãos de Antioquia. Sai do seu lugar, vem para